Nosso texto de hoje é Efésios, né? Capítulo 5, versículos 22 ao 33. Irmãos, então esse texto é um texto bem específico, né? Ele começa aqui agora a falar nesse estudo de hoje, e no próximo estudo a gente vai ver um pouco sobre a questão do relacionamento, como fruto, então, aí daquilo que vem sido transformado na vida daqueles que se achegam a Cristo, né? Ou seja, um novo relacionamento, né? E através desse relacionamento em Cristo é que a gente vê toda a base para os outros, né, todos os demais relacionamentos. Então, ao tratar agora das relações pessoais, né, Paulo, ele principia por aquilo que é base para a vida no lar, relacionamento entre marido e esposa. Então, o lar é formado inicialmente, né, com um marido e uma esposa, e a partir dele é que vai tendo ali a questão dos filhos e todos os outros tipos de relacionamento próprio de quem já se juntou, né, para formar uma família e ali poder estar desenvolvendo algo pessoal, né, e interpessoal também. Tá bom? Então, nessa sessão, depois dele falar, né, de vários tipos aí de relacionamentos, uma vez que nós somos corpo de Cristo, os maridos e esposas são lembrados de seus deveres e não dos seus direitos. É muito interessante esse texto, né? Porque é tanto uma responsabilidade que ele joga para a mulher e, de fato, esse tema, né, de falar que a mulher é submissa e tal, gera sempre um desconforto, né, na vida das mulheres. Por que não fala coisa boa, né? Vem falar de coisa pesada, né? Em vez de falar dos meus direitos, fala aí das minhas obrigações. Então, fala muito mais a respeito dos deveres, assim como do homem também, né? A questão do amor ali, mas não amar em si, mas o que está por trás dessa atitude de o amar, toda uma responsabilidade. Então, toda a estrutura do versículo está presa ao particípio, né, que aparece no versículo de número 21. O versículo 21 diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Ah, então, tudo aquilo que vai acontecer aqui, daqui para frente, que Paulo vai falar a respeito de marido e mulher, tem como base essa questão do sujeitar-vos uns aos outros, tá? Da sujeição um ao outro. Então, por isso, esposas, né, maridos e esposas aí, precisa pensar na questão da submissão mútua. Não se fala muito nisso, né? Não se pensa muito por esse lado no que diz respeito a esse relacionamento. Então, Paulo, ele lembra aos Efésios os nomes de algumas práticas, né, carnais próprias do velho homem, né, conforme está explícito no capítulo 4, versículo 17 ao 24. Né? Falou ali que não pode fazer todas aquelas práticas, né, que não são próprias de alguém que não vive dentro de um matrimônio, e quando está dentro de um matrimônio, né, tem as práticas de forma santa, de forma justa, de forma perfeita, conforme Deus deseja. Então, ele discrimina ali, né, aqueles que fazem e mostra aqui a forma correta para que tudo, né, que deve ser desenvolvido no relacionamento seja feito de forma pura, verdadeira, né, e conforme é o desejo de Deus. Então, agora ele traz à tona essas práticas para mostrar-nos a vida do novo homem distinta da que antes ele levava. Tá? Então, no estudo passado, ele sempre falou, você que fazia dessa forma, né, os relacionamentos de vocês eram dessa forma, não faça mais, porque agora vocês são novas criaturas. E ele traz isso agora, mostrando dentro do próprio relacionamento, né, e por quê, que agora tem que ser de forma diferente. Tá? O versículo, pois, né, é uma ordem, né, andai em amor. Tá? No capítulo, lá para trás, né, quando a gente vê no capítulo 5 mesmo, né? Diz que a gente precisa andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, todo o procedimento, todo o andar agora tem que ser baseado nessa motivação maior, que é o amor, né? O amor que vem do próprio Deus. Para andarmos em amor, toda ação egoísta e carnal expressa em práticas carnais devem ser repelidas, deixados de lado, abandonados, nem pensado, nem cogitar isso. Então, é preciso agir de uma nova forma, a forma que Deus quer para as nossas vidas. E aí ele começa falando a respeito das esposas primeiro, né? Esposas submissas. Versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Tá? Então, vem aí
uma ordem, né? Uma recomendação para a mulher aí. Então, através de todo o Novo Testamento, dá-se ênfase à dignidade da mulher, tá? E é fato indiscutível que o ensino e o exemplo de Cristo elevaram a mulher a uma posição que não ocupava antes. Tá? Então, assim, como que é importante, né, o Evangelho e a igreja, né, a igreja cristã, porque antes a mulher realmente, de fato, não era valorizada. Então, diferente das outras religiões, quais religiões, né, que a gente via lá no passado? O próprio judaísmo não valorizava as mulheres, né? Então, Jesus já veio quebrar. E as outras religiões pagãs, né? E hoje a gente vê até a questão do islamismo também, aí, né, que coloca as mulheres muito para baixo. No cristianismo é diferente, né? O cristianismo enfatiza que o homem, né, que homem e mulher possuem uma perfeita igualdade espiritual. Tá? Então, veja aqui que Paulo ele não está falando aqui, né, como já vimos ali, a questão de papéis, né? Está falando a respeito daquilo que né, é o relacionamento, é a posição de cada um, né, no que diz respeito a essa mutualidade. Né? Dentro do corpo, o papel de cada um, claro, cada um tem o seu papel, mas aquilo que é importante para o relacionamento, né, é visto como iguais. Todos têm o mesmo peso, todos têm a mesma validade e responsabilidade. Então, entretanto, na família, por uma questão de ordem e unidade, deve haver liderança, a qual cabe ao marido e pai, e sua autoridade deve ser aceita. Tá? Então, por isso que vem a questão aí da submissão da mulher, porque dentro, né, da família, alguém tem que liderar. Então, o homem foi colocado como líder. Então, se o homem é o líder, a mulher tem que se colocar como, né, a auxiliadora ali, alguém que acata, porque se ficar os dois querendo liderar, só vai dar confusão. Só pode haver um líder, né? E a Bíblia nos mostra ali que o próprio Deus estabeleceu o homem como cabeça do lar e tem grandes responsabilidades. E aí, quando ele coloca essa questão da submissão da mulher, é da mesma forma que ela faz diante do Senhor, né? Então, como ao Senhor, quando um dever é cumprido em obediência ao Senhor, é então feito como ao Senhor. Então, esse aqui é um princípio que é colocado, né? Então, primeiro o homem é a cabeça, então esse é o princípio bíblico, o princípio de Deus. A mulher é colocada então como submissa, auxiliadora. Então, quando a mulher cumpre tudo isso, pensando lá dentro, né, da obediência, do mandamento de Deus, do princípio de Deus, ela está fazendo como se estivesse fazendo para o Senhor, porque é em consideração a Ele, né? Claro, em respeito ao marido ali, mas assim, pensando nesse princípio maior, que é aquilo que Deus, o próprio Deus estabeleceu. E aí, no versículo 23, ele coloca, né, o porquê que a mulher deve se submeter, porque o homem é o cabeça. Ele diz, como também, aliás, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Tá? Então, muito mais do que apresentar o dever ali da mulher como sendo feito, né, como para o Senhor, ele coloca aqui a questão de que a mulher tem que olhar para o homem também como cabeça. Ele ensina aqui que o relacionamento entre marido e esposa deve seguir o modelo do relacionamento entre Cristo e sua igreja. Né? Eu acho que isso aqui foi um tesouro muito grande para o apóstolo Paulo ao tratar desse assunto, né, de casamento, porque ele pescou algo aqui, né, que poderia muito bem simbolizar ali o relacionamento de Cristo para com a igreja, né, e da igreja para com Cristo. Então é como se fosse um casamento. E aí ele olha, vamos pensar aqui. Então, assim como Cristo agiu como cabeça, ele é o cabeça e age como cabeça dessa igreja, né, desse corpo. E a igreja, né, o corpo, se submete a ele, obedecendo e segue, né, ele como líder, como guia. No casamento é da mesma forma. Então, o homem é colocado como cabeça, né, da família, e isso vem como modelo, né, do modelo de Cristo e a sua igreja. Então, cabeça da mulher, o lugar do homem na família é de liderança e, consequentemente, de autoridade. Tá? Então, como Deus deu esse papel para ele, então é claro que Deus deu o papel e deu autoridade para ele exercer. Então, deve ser visto, né, nesse sentido como autoridade, sim.
Por isso, né, passar por cima, né, da autoridade ou da hierarquia, seja lá o que for, né, vai pensar, como podemos pensar aqui, mas assim, é você querer tomar para si aquilo que é a responsabilidade do outro. Então, por isso que é preciso olhar o outro como, né, uma autoridade, alguém que tem aquele papel e que eu preciso, então, respeitar e me submeter dentro daquilo que é o papel do próximo, né? Então, só que aí ele coloca, né, como também Cristo é a cabeça da igreja, ou seja, o homem é líder na família, assim como Cristo também é líder na igreja, e ele se torna autoridade na igreja. E assim o homem também se torna autoridade na própria família, vida, onde ele está inserido. Isso implica em duas questões, né? Então, quando a gente pensa para o lado de Cristo, né, Paulo ele traz aqui muito pensando em Cristo, né, a Cristo e a igreja, para depois ele fazer uma aplicação. Então, vamos pensar um pouquinho aqui, né, em Cristo como sendo cabeça. Então, como Cristo também é a cabeça da igreja, isso implica, primeiro, na responsabilidade que ele sente pela igreja. Então, ele é a cabeça, e essa responsabilidade que ele sente, né, pela igreja faz com que ele haja com essa autoridade na forma como é devida, né, não injustamente, né? Então, ele age assim, com responsabilidade aí com a igreja. Ele sente a responsabilidade por ela e age dentro dessa responsabilidade. E a responsabilidade que a igreja tem para com ele. Então, é uma linha, né, de duas vias. Ele é autoridade e ele pensa nela, né, diante dessa autoridade que tem com ela, querendo oferecer o melhor, e ela também tem que pensar em Cristo como sendo cabeça e que é o único que pode oferecer algo bom, né, para ela mesma. Então, existe uma responsabilidade aí de mão dupla. Cada um assume, né, a sua responsabilidade ali no acatar e no fazer, porque isso vai gerar benefício para ambos, tá? Tanto a igreja como o próprio Cristo, né, sendo cabeça, só vai dar certo se seguir nessa linha. No casamento é da mesma forma, né? E ainda falando a respeito do cabeça, implica também na questão de ser o salvador ali. Por ser o cabeça, ele é responsável por salvar ela, por livrar ela, por dar toda a proteção que ela precisa. A preocupação sacrificial do Senhor pela salvação da igreja deve encontrar um paralelo, mesmo no nível bem inferior, no amor e na preocupação sacrificial do marido para com o bem-estar da sua esposa. Então, por isso a importância, né, da mulher aceitar essa posição de submissão, porque ela está jogando toda a responsabilidade do cuidado e do bem-estar dela naquilo que é a autoridade do marido, naquilo que é a função dele, né, do cuidado e da proteção dela, né? Uma vez que ela não se coloca submissa, então ela também não pode ali esperar essa proteção e esse cuidado para a vida dela. Afinal de contas, ela não deu o respaldo, né, para que o marido pudesse cumprir o papel dele. Então, isso é muito complicado e muitas vezes a gente vê muito isso acontecendo por aí, né? Alguém que não aceita, né, a submissão, mas requer a obrigação do marido para com o seu cuidado, a sua provisão. Então, não é muito isso aí que a Bíblia coloca, né? Isso não é mutualidade, cada um aceitar o seu papel e assumir a sua responsabilidade e ir bem. Então, se é o cabeça, se é o provedor, aquele que salva, então é preciso esperar nele, né? Ajudar claro que sim, mas esperar, né, para que isso aconteça e possa ser salvo ali, né? E aí ele é bem aqui, né, específico. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Tá? Então, como, porém, mas antes, né, de desenvolver aí o ponto acima aí de falar dos homens, do homem como cabeça, aquele que cuida, né, da mulher, ele enfatiza novamente o dever da esposa aqui. Tá? Então, ele abre uma brecha ali para falar de Cristo, esse poder dele ser cabeça e o marido também, mas volta novamente aqui para aquilo que é a responsabilidade da mulher. Não é necessário nenhum argumento para provar que a igreja está sujeita a Cristo. Tá? Então, Paulo ele não usa argumento para mostrar que a igreja está sujeita a Cristo. Mesmo assim, ele diz às mulheres, sejam submissas a seus maridos, assim como, né, a igreja, né, está submissa, as mulheres agora sejam submissas. Não é preciso reforçar que a igreja seja submissa a Cristo. A igreja já tem isso
própria, né, dela se submeter a ele, a Igreja de Cristo, né, aquela que realmente tem um compromisso com ele. Então, das mulheres da mesma forma, ele está alertando, lembrando aqui, para que ela também possa ter essa submissão aos seus maridos. O acréscimo em tudo, né, ela pode cumprir qualquer função e qualquer responsabilidade na sociedade, mas se aceitou perante Deus a responsabilidade do casamento e de uma família, deve ser essa a sua principal preocupação, dedicação, né? Então, não tem problema nenhum, ainda mais nessa época que nós vivemos, né, de que a mulher é polivalente também, ela atua em todas as áreas na sociedade, no trabalho e tal, não tem problema nenhum. Tá? No entanto, que ela saiba que o compromisso maior dela, uma vez que ela assumiu o compromisso, né, de se unir a alguém e de formar uma família, né, ali de atender ali aquilo que é a própria função dela dentro da casa, dentro do relacionamento. Então, não tem problema nenhum. No entanto, que ela seja submissa a tudo aquilo que ela assumiu como responsabilidade, né, a seu marido e ao bem da família, ao bem do lar, ao bem da casa ali. Não tem problema nenhum, mas desde que assuma. Por isso que muitas vezes, né, para algumas mulheres aí, há uma sobrecarga, porque além de fazer fora, ela tem que fazer dentro também, né, de casa. E aí é claro que é preciso ter uma mutualidade aí, né, no entendimento dos dois aí, para que alivie um pouquinho aí a barra aí, né, para que não haja um desgaste tão grande diante de uma necessidade. Tá? Por isso que isso tem que ser muito bem conversado, para que não venha trazer nenhum tipo de prejuízo para o casal. E mais uma vez ele coloca, né, sujeitar em tudo não significa que esteja nas mãos de alguém que tem autoridade para ordenar o que bem entende. Então, lembrando isso, sujeitar tudo, né, o que ele falou, você tem que fazer, falou, tem que fazer, aí o marido vai abusar, né? Então, o marido tem que ter consciência que não é isso. É justamente a própria consciência da mulher daquilo que é o papel dela. Primeiramente no lar, afinal de contas, foi uma escolha, né? Uma escolha que a gente faz de cada um cumprir o seu papel. Então, eu preciso me dedicar em tudo aquilo que é próprio do casamento, né? Do relacionamento marido e mulher. Aí, né, as outras coisas vão acrescentadas, só que ela não deve ser a minha maior prioridade. E isso é que tem causado muitas vezes crises, né, nos casamentos, nos relacionamentos, é essa troca de responsabilidade. Então, como se diz, é mais submissa, é mais fiel à atividade que é fora daquilo que ela assumiu, né, no relacionamento, do que no próprio relacionamento, no próprio casamento. Então, ela acaba não desenvolvendo a própria função dela de mulher, que é submissa dentro do relacionamento, dentro do casamento. Sua sujeição à luz disso e à luz do alto ideal da unidade, que será exposto, né, nos versículos 28 e 31, é de tal espécie que ela nunca há de sentir-se ofendida ou humilhada. Então, quando ela tem esse entendimento, né, e aí depois ela percebe que essa sujeição, né, essa submissão a ela está trazendo benefícios, ela vai fazer isso de forma muito tranquila, sem se sentir humilhada. Vai sentir que isso é algo que tem trazido bênção para a sua vida, e não maldição, não é um peso. A submissão não é uma maldição, mas é uma condição para que ela possa se sentir bem, para que ela possa ser suprida naquilo que é a necessidade dela. Então, se não se submete, muitas vezes não vai ser suprida. Aí vem, né, toda a crise, vem todo o problema. Aí se sente humilhada e tantas outras coisas. Mas, se submete consciente, né, da forma correta como deve se submeter, isso não vai ser nenhum peso. Vai ser, na verdade, um alívio e uma bênção para a sua vida, não vai se sentir humilhada. E aí ele passa agora para a questão dos maridos, né? Agora vem a responsabilidade dos maridos. Maridos, sejam amorosos, né? No versículo 25 ele diz: marido, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, né? Aí a mulher pode dizer: mas é muito mais fácil para os homens, né, essa questão. Nós temos que ser submissas e eles têm que amar. Mas o que será que está por trás dessa questão do amar, né? Agora o apóstolo Paulo ele se dirige aos maridos, e a qualidade do amor que os maridos devem oferecer às suas esposas é primeiramente mostrada, né, pelo verbo amar. E esse verbo amar aqui é o verbo ágape, tá bom?
É aquele amor que é realmente fruto de quem está em Cristo, né? Que a gente chama que é o amor até do cristianismo, né? Tem o filéu, tem o eros, né? Mas, assim, esse amor que ele está especificando aqui é um amor é muito mais, né? O que reúne todos esses, mas que os outros tem que ter como base esse amor que é um amor cristão. Amor que não guarda qualquer resquício, né, de egoísmo, que não procura a satisfação própria. Então, é esse tipo de amor, né, que deve desenvolver. Este amor tem como padrão modelo, né, o amor de Cristo para com a sua igreja. Né? Você acha que Cristo ele precisa, assim, que a igreja, né, faça algo por ele? Precisa, né? Se a igreja for submissa a ele e obedecer ele em tudo, é ela que vai sair beneficiada com tudo isso. Da mesma forma, é assim que tem que ser, né? O amor do marido que ele coloca aqui, né? Um desafio, não é fácil para os homens também, né? Então ele tem que amar, não pensando unicamente em si, né? Primariamente em si, ele tem que amar. E aí, visando, né, tudo aquilo que ele vai fazer tem que ser como fruto, né? Não de algo egoísmo para ele. Eu vou fazer algo para receber algo em troca, não é. É algo que ele vai dispensar a ela, né? E que vai fazer com que muitas coisas boas aconteçam para que ela esteja bem, né? Já se ensinou, ser dever de cada cristão manifestar tal amor em todas as suas relações. Capítulo 4, versículo 2, versículo 15, capítulo 5, versículo 2, né? Então, andar em amor, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, ou seja, já foi falado algumas vezes sobre essa questão, né? Do dever de cada cristão de fazer tudo, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo e assim por diante, entendeu? Então, já foi falado desse tipo de amor anteriormente, e aqui ele repete mais uma vez agora no que diz ao relacionamento. Esse relacionamento tem que ser firmado, o marido tem que estar firmado, né, e motivado pelo amor que ele herdou uma vez que ele está em Cristo. É o amor ágape, o amor que vem do próprio Deus. Agora, é empregado para lembrar os maridos que não deve pensar no que espero, né, lhe seja devido pela esposa, mas no que eles devem fazer em sacrifício e devoção. O amor é algo de dar, não de receber. Esse amor que é ágape, né, mas é de dar. Deus nos amou ao ponto de entregar o seu filho. Nós temos que amar uns aos outros ao ponto de suportar, né? Devemos amar uns aos outros visando sempre o crescimento, né? A gente precisa amar um outro nessa caminhada para que possamos edificar, né, a vida uns dos outros e crescer nesse amor que é o amor de Deus. Então, o marido também, da mesma forma, o desafio dele, a responsabilidade dele é amar a sua esposa com esse amor que é de entrega. Em primeiro lugar, é de entrega. Ele ama tanto que ele se entrega. Claro que, posteriormente, né, vem uma resposta. E essa resposta, claro que vai trazer benefícios para ambos ali também, tá? E olha só como que é esse amor, né? Para que a santificasse, Cristo se entregou por ela, né, para que pudesse santificá-la. Então, olha só, é um amor de entrega. Paulo desenvolve o assunto fazendo referência ao que Cristo fez em amor para a sua igreja. Maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Como que ele fez? Ele se entregou por ela. Olha lá, foi lá na cruz e se entregou por amor e para o bem dessa igreja, desse corpo que ele estava chamando. Cristo se entregou até a morte da cruz por sua igreja para que a santificasse, tendo-a purificado. Tá? Então, esse santificar é o objetivo, né, o propósito do sacrifício de Cristo, para que ela pudesse estar perfeita, para que ela pudesse estar bem, ele se sacrificou para o bem dela, pudesse estar ali sem nenhum tipo de malícia, né, de maldade, de contaminação. Então, preocupando na santificação dela, ele foi lá e se sacrificou. Purificação, são descritas duas maneiras, né, de se tornar possíveis a purificação, e por meio da lavagem, né, da água, e pela palavra, é o que o texto diz para nós assim, aqui também, né? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, pela palavra. Paulo, ele usa essas duas questões do casamento e do relacionamento de Cristo, né, com a sua igreja, como o corpo de Cristo, muito simultânea aqui. Ele está dando duas lições, tanto a lição no casamento, quanto também esclarecendo essa questão, né, do relacionamento com Cristo. Então, nessa questão aqui que Cristo, ele
ele se sacrificou para deixar com que a igreja, né, pudesse ter um destaque, ser diferente. Então, agora, ele fez isso purificando, né? Santificando e purificando ao mesmo tempo. E essa purificação, e aí, no que diz respeito a esse corpo, vamos entender um pouco aqui, né? Ele purifica através da palavra, do evangelho. Todos aqueles que recebem o evangelho de Deus e vivem segundo esse evangelho é uma nova criatura e agora vive uma vida santa, uma vida diferente, e pela água, né? Que ele coloca aqui como batismo, que eles são inseridos no corpo de Cristo e agora são diferentes, são selados por ele, e agora, né, Cristo mesmo tem uma responsabilidade muito grande por ela e conduz ela, né, para que ela possa ser vitoriosa. Então, da mesma forma, né, a questão do marido. E é interessante a gente observar um pouquinho, né, a analogia que ele faz aqui. Esse é o meio pelo qual a santificação se torna efetiva na vida dos homens, na medida em que o evangelho é crido, pois a palavra recebida purifica e santifica. Tá? Então, o evangelho ele é importante para nós. Tá? Aí vem a questão aqui, olha. O costume judaico ali, naqueles dias, era que, ao dar a aliança, né, o noivo dizia, olha, tu estás santificado para mim. Essa é uma expressão, né, de Murray, que é um comentarista ali, ele coloca, né, vai com o historiador trazendo essa questão. Naquela época ali, por isso que ele coloca para nós aqui, né, para que a santificasse e tal, tal. Então, naquela época, é como se fosse o noivado hoje, né? Então, quando ele chegava, o marido chegava, né, e santificava, e separava, e se comprometia com ela, era como se ela tivesse santificado. Ó, a partir de agora, você é minha. Vamos esperar o momento para que a gente possa selar a nossa união. É como hoje o noivado também, né? Então, quando você coloca essa aliança, né, no dedo de noivado, você está separando, você está santificando. Agora, tudo que acontecer, todo o cuidado possível, né? Aumenta mais ainda o seu compromisso, o seu cuidado, a sua responsabilidade. E aí, né, nos nossos dias, os dois já começam a projetar a vida, trabalhar juntos para adquirir tudo aquilo que vai acontecer no casamento, a mobília da casa, essas coisas todas, ou seja, estão agora mais intensos no que diz respeito a esse comprometimento. E ali, é claro, né, a partir dali o homem já começa, né, a se dedicar mais para poder proporcionar tudo isso para a vida, né, daquela que vai ser a sua esposa. Então, naquela época mesmo ali já havia o costume judaico, tá? Deles, ao fazer esse comprometimento, né, era como se estivesse santificando essa pessoa para que pudesse posteriormente, né, casar e levar a sua vida. Foi isso que Cristo fez. Ele separou, ele santificou essa sua igreja ali, né, seu corpo ali, através do sacrifício, e agora ele anda com ela, esperando só o último dia em que essa noiva, né, como um todo, vai poder se ajuntar a ele. Então, ele tem demonstrado esse amor até hoje, né, para a sua igreja. E é interessante aqui porque o que Cristo fez e o que ele está fazendo, né, é para que, cuidando dessa igreja, é para que no último dia ele possa apresentar ela para ele mesmo como uma igreja perfeita, gloriosa, majestosa. Então, ele tem investido, ele tem se preocupado com essa igreja, amado ela, né, apesar de tudo, tem amado e tem investido, se sacrificado, ele se sacrificou por ela para isso, né? Então, Cristo fez dessa forma. Há ainda uma maneira mais óbvia pelo qual pode-se traçar uma analogia do casamento com o Cristo, com o que Cristo, né, procura fazer pela sua igreja, que é o apresentar-se, né? Os preparativos, olha só que coisa interessante, né? Que os preparativos que uma noiva faz de forma que possa aparecer perante o seu marido em toda a sua beleza, né? É o que Cristo fez com a igreja. Normalmente a mulher ela vai lá, né? Ela quer se apresentar, ela corre daqui, ela procura, ela vai né, no salão e tal, porque naquele dia ela quer se apresentar muito bem. Mas é ela que faz isso, né? No caso ali da igreja, foi Cristo que fez isso com ela. Cristo está fazendo isso com a igreja, né? Por quê? Porque ele quer, no dia lá, recebê-la, apresentar a ele mesmo uma igreja gloriosa, formosa, né? Por isso que é colocado dessa forma. Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisas semelhantes, porém santa e sem defeito. Então, a mulher, no caso aqui, né, quer ser vista como amável e gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisas semelhantes. Por isso, ela se prepara muito bem. No dia do casamento né, a figura do casamento. Todo mundo fica esperando a noiva lá. Nossa, como está linda! E ela, é claro, ela quer se mostrar ali, né, linda, se entregar perfeita para ele.
É assim que a igreja deve procurar apresentar-se perante o noivo celestial, né? A igreja, ela tem que se apresentar, procurar, por isso que nós buscamos, né, cada dia mais aqui, seguir as ordens de Cristo, nos purificar de todo pecado e tantas outras coisas. Por quê? Porque nós vamos ser apresentados para Ele. Nós temos que ser apresentados para Ele perfeitos, sem rugas, sem nada, né? Mas perfeita. E aí, esse é o nosso dever também, assim como a mulher também tem isso, mas, no caso aqui, né, o próprio Cristo, ele leva a igreja a essa condição. O marido também, por amar a sua esposa, antes mesmo do casamento, ele tem que levar a ela, para que nesse dia ela possa chegar feliz, alegre, né, e se entregar e dar continuidade para toda a vida, né? O esforço do marido é no sentido de dar condições para que ela esteja bem. Assim como Cristo, ele dá todas as condições para que no último dia a igreja possa ser apresentada a ele mesmo como perfeita, né? O marido deve ser da mesma forma. Santa e sem defeito é o objetivo da obra purificadora do Senhor. E o investimento, né, do amor que o homem faz na mulher é justamente para isso também, para que ela possa ser ali entregue, né, e possa recebê-la e desfrutar, né, da vida a dois ali como alguém que é pura, perfeita, né, e não briguenta e tantas outras coisas, né, toda acabada. Não, ele se preocupa com ela, para que elas possam ser sem defeito, santa, né, e aí perfeita também. E aí diz, assim também os maridos devem amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, né? Então, olha só, assim também, o amor dos maridos para com a sua esposa tem como modelo o amor de Cristo para com a sua igreja. Mesmo em um nível incomparavelmente inferior, o marido deve amar sua esposa, não apenas por causa da beleza do que ela encontra, né? Mas para torná-la mais bela ainda. Tá? Então, por isso que tem aquela questão, né? Que, casei mesmo, aí pronto, relaxa. E o marido relaxa também. Não. É a questão de proporcionar algo, né, para que ela continue bela, oferecer condições para que ela continue bela, né? E assim como Cristo também, né? Uma vez que ele adquiriu a igreja, ele não relaxou, ele está trabalhando, né? Amando, dando condições para que ela continue mais bela e cada vez mais se preocupe em ser mais bela. Como Cristo vê a igreja, com todas as suas fraquezas e falhas, e ainda assim a ama como seu corpo, e procura a sua verdadeira santificação. Da mesma forma, deve ser ali a atitude do homem para com a sua esposa. Sempre se preocupar com ela e, apesar das fraquezas, né, das falhas, sempre olhar, né, buscando o lado positivo para que possa melhorar e cada vez mais, né, ela possa ser verdadeiramente santificada, purificada e ter ali o seu relacionamento, né, perfeito. E aí vem a questão, né, que o homem faz isso pensando em si mesmo também, né, claro. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Tá? Então, se você não amar a sua esposa, você não está se amando, porque ela é parte de você, né? Não é uma instrução para amar a sua esposa como uma extensão do amor próprio, ou porque seja para a sua própria vantagem. Então, é porque ela faz parte, né, de você, ela é parte do seu corpo, ela tem um compromisso, você tem um compromisso com ela, não é porque unicamente, eu me amo, vou dar uma extensão para ela. Não, como você ama você mesmo, deve amar ela da mesma forma, a mesma intensidade, e não porque você quer algo em troca, né, mas porque você quer dar a ela, despejar, né, na vida dela aquilo que você sente por você mesmo, né, o grande amor aí. De novo, a palavra ágape aqui, tá bom? Esse amor é o amor que é o amor cristão, né? O amor que vem de Deus. Um homem deve procurar um nível altíssimo de bem-estar espiritual, pessoal e, consequentemente, o melhor para sua esposa a cada dia, pois ela está unida a ele pelos laços do matrimônio. Então, se você ama a si mesmo, você tem que amar a própria pessoa, né? E por amar a ela, você tem que procurar cada vez mais, né, estar num altíssimo nível espiritual, para que possa também, né, compartilhar a ela essa espiritualidade e assim, como consequências, né, desses laços do próprio matrimônio. E aí, versículo 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo faz com a igreja.
Ninguém jamais, né, se odiou. A esposa é para um homem, num sentido profundo e sagrado, como parte essencial à sua própria estrutura viva. Por isso que a Bíblia, né, coloca aí, aqui vem muito aquilo que está em Gênesis, né, 2:24, se não me engano, vai ver um pouco mais para frente aqui, mas é aquela questão, né, de os dois tornarem-se uma só carne. Então, ela faz parte da estrutura, né? Então, tem que amar da mesma forma que ama a si mesmo, né, com grande valor. Um homem alimenta e cuida do seu próprio corpo pelo fato de amar a si mesmo. Isso é natural, né? Esse amor a si mesmo não é errado. Então, da mesma forma, ele deve expressar, né? É a lei da vida e a sua aplicação ao cuidado semelhante com a companheira eleita para a sua vida é a lei do casamento. A lei da vida é o homem se cuidar bem, para estar bem. A lei do casamento é o homem cuidar de si e da esposa para ambos estar bem, para o relacionamento estar bem. Isso é a lei, né, natural do relacionamento. Como também Cristo, né, amor? Paulo, ele não pode deixar de aplicar de volta aqui, né, aquilo que é perfeita e mais maravilhosa verdadeira, que Cristo também Cristo, né, o faz com a igreja. Então, Cristo alimenta a sua igreja, né? E ele alimenta com aquilo que é próprio dele, né? Ele é alimentado ali pelo amor do Pai, né, pela palavra do Pai, e ele transmite todas essas coisas à sua igreja também. Tá? Por quê? Porque ele está perfeito, ele está, né, radiante, maravilhoso, e ele quer que a sua igreja também fique da mesma forma. Né? Se a igreja sofre, ele sofre também. Se a igreja é perseguida, ele se sente perseguido. Né? Então, por isso que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Assim como ele venceu, nós também vencemos, porque ele sempre nos leva a isso. Então, da mesma forma, né, no relacionamento, o marido, ao amar a sua esposa, tem que levá-la a esse patamar aí, né, de um relacionamento que é vitorioso, que é cuidado, assim como ele cuida de si, mas cuidar da igreja mesmo, né, como um corpo. Versículo 30, porque somos membros do seu corpo. Então, por que tem que ser do mesmo modelo que Cristo? Porque somos membros do corpo de Cristo. Do mesmo jeito que nós somos alimentados por Ele, nós também temos que alimentar né, aquele com quem nós estamos nos relacionando. Ambos devem ser do corpo de Cristo, então continuar se alimentando. Agora restringe-se apenas a essa analogia espiritual. Diz, porque somos membros do seu corpo. Vê que ele está fazendo sempre uma analogia aqui, né, uma comparação de casamento, marido e mulher, Cristo e igreja. E aí ele, né, traz novamente dizendo, ó, tá vendo, a gente faz parte desse corpo onde Cristo é a cabeça, e ele trata a gente dessa forma. Então, nesse outro, nós temos que agir da mesma forma. Os homens, maridos, devem amar suas esposas porque são cabeças e oferecer a ela o melhor. Né? E assim ele vai desenvolvendo essa analogia. Aqui ele pensa a respeito da íntima relação do crente com Cristo. Tá? Nós somos parte aí desse corpo, porque somos membros do corpo de Cristo, temos um relacionamento com Ele, esse mesmo relacionamento tem que se estender. Os membros são parte dele, como os ramos são parte da videira, no ensino de João 15, né? Estão sempre ligadas a ele. Tal como no propósito divino, a esposa se torna parte da própria vida do marido e esse a alimenta e cuida dela. Da mesma forma que a igreja, como um ramo, né, está ligada em Cristo, que nos sustenta, a mulher também está ligada ao homem que deve sustentá-la. E aí, né, ambos vão florescer, vão crescer ali. Assim também o Senhor faz a nós, como membros de si mesmo, parte da sua própria vida, ele né, agregou a si mesmo, ele que trouxe. Então, no relacionamento, né, um vem fazer parte do outro ali. E aí ele traz aqui um conceito, né, de Gênesis 2:24, mais uma vez aqui, versículo de número 31. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Finalmente aparece a citação de Gênesis que esteve influenciando por todo o pensamento do apóstolo. Olha só, Paulo ele vem falando desde lá do começo, fazendo essa analogia, mas ele tinha em mente já essa questão. Vocês são uma só carne. Né? Então, vocês deixaram tudo lá e se tornaram uma só carne. Né? Então, se vocês se tornaram um, agora tem que ser, né, mandar mútuo, né, um serviço mútuo ali,
né, onde cada um vai ajudar para que esse relacionamento possa se firmar. Essa afirmativa do relato da criação é a mais profunda e fundamental que é feita, né, em toda a Escritura com respeito ao plano de Deus para o casamento. Deixar, portanto, o homem, né, pai e mãe, e unir a sua mulher. Então, e é interessante que esse foi o principal argumento aí bíblico, né, contra, né, a permanência da poligamia. A gente vê no Antigo Testamento muita questão da poligamia. Então, quando chegou na era cristã aqui, se apegaram muito a essa questão. E aí, para deixar de lado, né, e contra essa questão da permanência, é para deixar, né, o homem, pai e mãe, e unir-se à sua mulher, né, às suas mulheres, é a sua mulher, tá? Então, o cristianismo estava chegando na sociedade, então essa sociedade devia agir de forma diferente, e esse conceito, esse princípio foi defendido ali, foi colocado como um principal argumento, e é o principal argumento contra a promiscuidade, ok? Então, homem e mulher, né, deixa, e agora eles vão ter o relacionamento deles. Né? Então, não mais como aqueles que viviam, né, como nós falamos no estudo passado, né, na cidade de Éfeso ali, que eles tinham aqueles cultos, que eles tinham aqueles relacionamentos, aquela promiscuidade, sem compromisso, ficar aqui, ficar lá. Não, então não. Deixa pai e mãe, se une a sua mulher, aí sim, você pode, né, desfrutar ali daquilo que é próprio do próprio casamento ali. Também aqui contra, né, a dissolução do casamento pelo divórcio. Né? Deixará pai e mãe, unirá a sua esposa, serão os dois uma só carne. Uma vez que se tornaram carne, não tem como rasgar um para um lado ou para o outro. Né? Então, por isso que o próprio Jesus, né, quando ele foi questionado a respeito do caso do divórcio ali, ele mesmo colocou, né, levando em consideração, né, a nossa sociedade, né, e nós vivemos numa sociedade caída, né, e nós somos, né, fruto aí dos nossos pais que caíram, e o fruto do pecado fez com que não houvesse essa perfeição, e por causa da dureza do coração também, né, Jesus, ele levou isso em consideração e falou, olha, não foi assim desde o começo. Tá? Então, Deus estabeleceu lá, foi deixar pai e mãe, unir a sua esposa e acabou. Então, se é assim, não é o correto. Vai acontecer, mas não é porque Deus queira, não é que Deus aprova. Né? Então, Deus não aprova, é como se fosse um pecado, um pecado que a gente comete e que Deus não aprova. Deus não aprova nenhum pecado. Então, isso também, né, veio aí como um princípio para dizer, aí, no que diz respeito, ir contra, né, esse princípio de aceitar tão claramente assim, né, essa questão do divórcio aí. E aí, porque deixará, né, aí pai e mãe, deixar e se tornar, né, o dever filial não cessa agora, porém o relacionamento mais íntimo e o mais alto deve ser lealdade, é o que passa a existir. Então, olha só, deixar pai e mãe não quer dizer que você, pronto, agora eles não são mais seus pais, você não tem relacionamento com eles. Você tem sim. No entanto, agora, aquilo que você assumiu agora um compromisso, né, no casamento com seu cônjuge, é o que você tem que priorizar. A sua lealdade, né, mais com ele agora. Né? Então, pai e mãe, beleza, eles não vão mandar mais em você. Antes, quando estava, né, ali na casa dos pais, os pais que mandavam, eles que tinham autoridade. A partir do momento em que deixou pai e mãe, então deixa para trás, né? Agora a questão dessa submissão aos seus pais, e agora una, né, um ao outro, e os dois ali têm que ter uma responsabilidade junto ali, uma lealdade para viver ali como prioridades, né? Esse relacionamento, essa obediência e esse comprometimento uns com os outros. Não é abandonar pai e dizer acabou, não, tem que ter, né? Portanto, o marido e a mulher devem deixar pai e mãe, e da parte dos pais deve haver uma atitude correspondente de renúncia dos direitos paternos, né? Naquilo que diz respeito a controlar a vida do filho, a mandar na vida do filho, né, influenciar o filho. Agora não, ele deixou. Agora ele vai para um novo relacionamento, vai deixar, e agora ele tem que construir, os dois têm que construir ali um relacionamento de lealdade mútua ali, tá bom? E aí ele coloca para nós, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A ideia da igreja como uma noiva preparada para o casamento, e como uma esposa vivendo em amor, união e lealdade para com o marido, serviu, né, como um modelo ideal aí para o casamento. É aquilo que Paulo vem falando. Né? Então, isso aí serviu muito com isso. Mas, para ele,
para Paulo, né, esse ensino, acima de tudo, e mais, né, a mais alta analogia para a relação ainda mais maravilhosa de Cristo para com a sua igreja. Então, se no casamento, né, no relacionamento, tudo isso é para que possa desfrutar e todo mundo deseja, vou casar, que maravilha e tal, beleza. Então, para que possa desfrutar bem, aproveitar bem, é preciso viver como Cristo, o relacionamento de Cristo para com a sua noiva. Então, o contrário é muito mais excelente ainda, né? A grande verdade por trás está aí, né, que vai ser muito mais maravilhoso quando nós estivermos na presença de Deus. Porque Cristo, ele nos amou, ele se entregou como cabeça para nos preparar como a noiva dele, e aí ele vai se apresentar e aí vai ser maravilhoso, né? Então, o grande mistério ali, né, o que está por trás de toda essa analogia que Paulo descobriu, fez e falou aí, é essa maravilhosa relação entre Cristo e a sua igreja também, né? Grande é esse mistério, e é melhor traduzido, uma grande verdade aqui está escondida, né? Está escondida aqui, por trás dessa analogia, né? Que é esse relacionamento maravilhoso de Cristo para com a sua igreja. E é por isso que ele ele fala, né? Me refiro a Cristo, o que diz respeito, né, a essa grande verdade escondida, aí é o relacionamento nosso com Cristo e de Cristo para conosco. Os dois juntos se tornam um. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Tá? A dependência que a esposa tem do marido e o dever de ser submissa são uma figura de como a igreja deve viver e agir para com seu divino Senhor. Tá? E aí ele encerra, né? Não obstante, vós, cada um per si, também ame a própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite ao seu marido. Não obstante, palavra de ordem prática, ao assunto, né, que o apóstolo Paulo se dispôs a escrever. Então, não obstante a toda essa comparação, a todas essas coisas todas aí, ele faz uma aplicação, né? Ele faz um resumo, né? Que cada um pode aplicar assim. O quê? Marido ama sua própria esposa como a si mesmo, com amor verdadeiro, cristão, né? O ágape, que abrange o que é puro em todos os outros tipos de amor. Esse é o dever do marido. Né? Então, o marido deve amar a sua esposa, né? Tendo como base esse amor ágape, para que o amor eros e o amor filéu, né? Ali ele possa ser desenvolvido mas em submissão a esse amor que vem de Deus. Ali não vai ter abuso, ali não vai ter, né, egoísmo, ali não vai ter nada. Né? As outras formas, né, do amor relacional vai fluir muito bem. E a esposa respeita seu marido, pois esse, né, é o seu dever. E o verbo aqui é temer, né? Respeitar é temer, né? Que no original literalmente é temer. Né? O amor não pode coexistir com medo, mas com um profundo e forte amor da esposa pelo marido só pode ser baseado no temor, que é tanto reverência como respeito. Então, quem diz aqui que a Bíblia não está falando para a mulher amar o seu marido? O amor dela, né, é baseado ali, né, na submissão. Em submissão é que ela demonstra o amor dele. O marido demonstra no sacrifício que ele faz, no cuidado que ele faz, ele ama, né? Então essa submissão, esse temor, né, é um temor, mas é no sentido de um profundo amor, tá? Profundo e forte amor ali da esposa para com o seu marido. E aí esse é o tipo de temor que a Bíblia tão frequentemente requer que cada indivíduo demonstre diante de Deus e que também se aplique de forma especial aos deveres nas relações interpessoais, especialmente aqui das esposas, né, com o seu marido, né, ou as esposas com os seus maridos ali. Então, se aplica, né, a essa questão desse amor que é demonstrado dessa forma. Então, concluindo aqui, o relacionamento entre marido e esposa cristão devem seguir o modelo de Cristo e sua igreja. A esposa deve ser submissa voluntariamente, cumprindo sua missão de apoiar a missão do marido. Maridos devem amar as esposas, cuidar delas e santificá-las, né? Santificar-se, né, por elas. Esse é o padrão de Cristo. Cristo santificou a si mesmo para santificar a igreja. O marido tem que santificar a si mesmo para santificar a esposa. E aí vem, né, aqui o Curtis, ele coloca: o dever da esposa é respeitar o marido e o dever do marido é merecer o respeito dela. Então, fecha aqui para que ninguém possa exigir um do outro,
né, e impor na vida do outro. Todos devem conhecer o seu papel, a sua responsabilidade e assim agir dentro desse relacionamento, né? Marido e mulher ali, a mulher sendo submissa, entendendo o seu papel, e o marido entendendo o seu papel, se sacrificando, amando e sacrificando, né, em favor da sua esposa, e assim, né, o relacionamento vai prosseguir. Ok?